Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa essa fantástica, onde as pessoas estão escolhendo os seus temas para que nós possamos aqui, então, veicular e outras pessoas venham compartilhar as suas experiências e os seus conhecimentos. E hoje nós vamos falar de geração Z, desafios para ensinar e aprender. E nós vamos trazer um professor aqui. Diferentes gerações de estudantes se matricularam e se formaram em instituições de ensino superior por muitas décadas. Ao longo desse período, os educadores têm usado as mesmas estratégias, apesar da alternância de gerações presentes nas salas de aula. Esta nova geração de alunos, que nós chamamos de geração Z, tem características e expectativas únicas que devem ser levadas em conta para ensiná-los efetivamente. As pessoas denominadas geração Z nasceram entre 1996 e o ano 2012. Assim como os millennials, eles foram criados com tecnologia, que faz parte de suas atividades diárias. Os educadores frequentemente avaliam os alunos por meio de exames e também trabalhos de pesquisa, mas este tipo de avaliação mostra apenas o que os alunos memorizaram para um exame específico ou aquilo que eles sabem sobre um tema específico. A geração Z precisa de mais do que isso. Eles precisam de conhecimento da vida real que possa estar relacionado com sua área de trabalho. Como a geração Z é tão digital, seus professores devem ser igualmente bem versados no mundo digital, a fim de ensiná-los efetivamente. Novas formas e ferramentas de ensino devem ser integradas à sala de aula para que sejam significativas para os alunos. Fantástico, não é verdade? E eu vou chamar aqui para refletir comigo sobre esse assunto o professor Daniel Fernando Bozutti, que é lá de São Carlos. Meu amigo Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à Prosa com Bertaglia, Daniel. Oi, Bertaglia, tudo bem? Satisfação em poder participar, em compartilhar um pouco aí, em prosear com o Bertaglia, né? Falar um pouquinho aí de, como o professor introduziu, de geração Z, ensino e aprendizagem. Muito obrigado pelo convite, Bertaglia. Maravilha, meu amigo. Um prazer, uma honra tê-lo aqui participando da Prosa com Bertaglia. Mais uma Prosa com Bertaglia. Você que é amigo de pessoas fantásticas aí, o Carlos Bremer. Fantástico, muito legal esses amigos aí. O Kleber, que inclusive já fez prosa com a gente, né? O Kleber Exposto, né? O Kleber Exposto, exato. E o Bremer que vai fazer a prosa de número 200. Mas, meu amigo Daniel, vamos prosear nós dois aqui, não é verdade? Vamos falar um pouquinho sobre geração Z? Vamos avante. Bora lá. Legal. Legal, Bertaglia. Ainda a introdução, né? Faz muito sentido o que o professor comentou. Geração Z, né? É uma expectativa diferente que essa moçada está tendo, né? É um pessoal muito mais conectado. Então, a ideia, Bertaglia, a gente não está tendo um foco tão grande em conteúdo. O conteúdo está aberto para essa moçada. Basta em 2, 3 cliques, ele tem esse conteúdo à vontade na internet. O professor acaba tendo um papel mais de direcionador para o aprendizado do que realmente uma pessoa ativa e central nesse processo de aprendizado. E isso muda toda uma dinâmica, né, que a gente conhece, de professor em pé lá na frente, os alunos sentados, até aquela questão maioral do professor, até aquela postura de estar em pé, de estar à frente da sala. Não, é para um professor que fique mais no centro, né, junto, trabalhando com os alunos. E é isso que a gente vem tentando trabalhar em sala de aula com a moçada, deixando o aluno como um agente ativo no processo de ensino-aprendizagem, e não só memorização. Para memorizar, entra no Google que vai encontrar tudo lá praticamente. Olha que bacana, é verdade? Muito legal o que você falou, porque na realidade nós tivemos aqui algumas prosas que nós falamos do protagonismo, né? Ou seja, até hoje, ou pelo menos as escolas, elas têm sido extremamente convencionais e tradicionais, onde o professor ele é basicamente o protagonista, ele fica lá na frente, fazendo exposição oral, transmitindo alguma coisa para os alunos, e aí o que você
traz de novo para esse processo todo é que o aluno passa a ser o protagonista, não é verdade, professor? E aí tem algumas barreiras que nós precisamos romper, não é verdade? Muitas barreiras, né, professor Betalha? Porque o que acontece? Principalmente quando a gente vai para o ensino superior, né? Ainda mais na nossa área aí, mais para a área de exatas, tal, os professores normalmente não fizeram um curso de pedagogia, não trabalharam os conceitos pedagógicos, né? Ou seja, foi no meio, meu professor fez assim lá no curso de ensino superior que eu aprendi, me espelho ali em quem eu conheci melhor e aí vai. De certa forma, diferente para outros cursos, quando ele vai para educação básica, tal, que é necessário ter o curso de pedagogia, né? Então a gente tem que romper algumas barreiras, porque o que acontece? A gente vai, o que foi o certo para nós é o que a gente vai tentar fazer de novo e encaminhar para os alunos, né? E o que acontece? Um primeiro ponto, eu vejo que é o esquema de avaliação, professor. Aquela questão, né, de deixar aluno em sala de aula com uma carteira vazia, outra com aluno, uma carteira vazia, outra com aluno, uma fila, com aquele medo que ele cola, esquece, né? Inclusive, com a pandemia, né, que agora estamos trabalhando com aulas síncronas, mas virtuais, ou seja, faz aula no horário que ela deve ser, mas de forma virtual. Se for pensar, poxa, tenho medo que o aluno cole, então, caramba, né? Não tem como, eles vão se comunicar. Então, isso fez a gente repensar em como a gente vai estar avaliando o aluno. De uma forma mais contínua durante o semestre, né? Antes era P1, P2, P3, final, e se não der certo, a sub. Não, esquece. A ideia é que a gente vai avaliando por atividades esses alunos durante o semestre e, claro, né, projetos, sempre realizando projetos. Inclusive, em 2015, eu assumi, né, eu fui por 3 anos coordenador. Eu estive na posição de coordenador do curso de Engenharia de Produção, né, lá da Universidade de Ribeirão Preto. E nós implementamos um novo projeto pedagógico lá. E já de certa forma, pensando nessas novas formas de ensino-aprendizagem e me inspirando em outros cursos da instituição que já trabalhava, eu implementei o que se chama de projeto integrado. Então, o projeto integrado é na 9ª etapa do curso, ou seja, no 9º semestre, pessoal do último ano, em que junta 5 disciplinas. E é o único projeto para avaliar essas 5 disciplinas, que é projeto de fábrica, análise financeira, projeto do produto, gestão de projetos e gestão ambiental. Então, a moçada tem que fazer um produto e uma fábrica antes de sair do curso. E a avaliação passo a passo. Essa semana, como você evoluiu no projeto? Vai lá, faz um tique. Não é somente aquela P1, P2. É um semestre extremamente puxado para os alunos. Bertalha, extremamente puxado. Mas o feedback é super gratificante. Eu falo assim, puxa, como eu aprendi. E para nós, professores, assim, não é ficar cuspindo o conteúdo. A gente fala assim, ó, segue essa referência, segue essa metodologia, os pontos principais são esses, e a gente vai dando feedback conforme o aluno vai fazendo o projeto. Então, ele é o agente ativo. Só que isso aí muda, como o professor falou, muda paradigmas, né? Porque a gente aprendeu o professor lá na frente, passando conteúdo e tentando pegar o aluno colar na prova. Isso não existe mais. Isso, para mim, não existe mais. Olha que fantástico. O que eu realmente admiro nessa concepção é a criatividade que se busca, não só pelo lado do aluno, porque nós precisamos, primeiro, dar condições de que essa geração e as gerações que vêm por aí, elas tenham oportunidade de ser um pouco mais criativas, ou ser mais criativas, dar essa condição para elas. Porque o conteúdo, cá entre nós, né, professor? O conteúdo, o aluno pesquisa na internet durante a aula, não precisa ficar a todo momento fazer uma exposição oral para que ele possa ouvir e decorar aquele assunto, não é por aí. O professor é muito mais uma pessoa que vai tirar as dúvidas e dar o encaminhamento nessa jornada. Eu acho que isso que é importante. E o aspecto que você falou das matérias, das disciplinas aí que você integrou, é exatamente isso que eu acredito que deva ser a visão futurística
de qualquer curso, ou seja, você integrar diferentes disciplinas, incluindo aí disciplinas que são exatas, humanas, para que as pessoas consigam ter raciocínios diferentes, né? E aí você falou muito bem de romper as barreiras, e uma das coisas que eu gostaria de te perguntar, ou se você já passou por essa experiência, professor Daniel, é basicamente como os professores precisam se preparar, porque nós vamos abrir um segundo tópico depois, que nós vamos falar de convivência com essa geração e principalmente com a tecnologia. Mas como é que o professor se prepara na sua visão? O professor Bertalho, o que eu vejo, né? O que eu vejo que é interessante? Antes de se preparar, antes de ter conceitos, eu entendo que o professor deve ser um exemplo. No seguinte sentido, eu cobro o aluno para entregar o projeto no prazo, a atividade no prazo. Só que na hora de eu dar a devolutiva, eu atraso. Eu cobro o aluno de estar entrando no horário. Só que eu, como professor, como eu sou professor, não, eu posso entrar aí 10 minutos atrasados, 15 minutos atrasados. Então, eu vejo que essa geração ela está muito crítica referente a isso, né? Então, a gente tem que, um primeiro ponto, ser um exemplo. Eles vão se espelhar, normalmente se espelha com o professor, mas principalmente agora, que, querendo ou não, online, o pessoal vai, querendo ou não, gravar a nossa aula, por mais que a gente fale que não pode gravar, eles vão usar métodos para gravar, tal. Então, a gente tem que ser realmente um exemplo. Segundo ponto, né? Não pode ter medo da tecnologia, professor. Tem que ajudar essa tecnologia, o celular, o tablet e a internet, tem que começar a ser um aliado e não um inimigo, né? Eu lembro que logo, eu sou novo na educação, né? Eu completei agora no meio do ano 8 anos na educação, ou seja, então tenho ainda um longo caminho a percorrer. Só que eu lembro que logo no primeiro ano, segundo ano que eu comecei a ministrar, eu tinha um medo muito grande do aluno, não, vai estar com o celular tal, e vai conseguir colar o smartwatch, né, o relógio inteligente, vai conseguir. Hoje eu já não me preocupo muito tanto quanto isso. E sim, eu tento criar atividades que ele possa fazer o uso do celular, para ser um aliado dele. Então, acaba sendo um aliado tanto meu como dele, não um inimigo, porque não adianta, a gente está conectado. Então, o professor não pode ter medo de tecnologia. E, para isso, a gente tem diversos cursos, inclusive ótimos, gratuitos aí, que, enfim, a depender da plataforma que a escola ou a universidade está utilizando, diversos cursos gratuitos vai ter. Então, vai ter que ter, de certa forma, muitas universidades oferecem capacitação, mas essa questão da tecnologia vai ter que estar aí, ele vai ter que perder esse medo, né? Talvez aí para um público mais jovem, esse não é um grande problema, né? A gente está falando aí de uma geração Y, mas se a gente for um pouquinho mais atrás, né, uma geração Z, uns baby boomers, né, já começa a travar um pouquinho, né? Mas não é nenhum impedimento, o pessoal está se virando muito bem. E outro ponto, né, nem é uma capacitação, então ponto número 1, eu acho, conforme a gente discutiu, né, o ponto número 1 acaba sendo essa mudança de paradigma. Ponto número 2 vai ser realmente perder o medo dessa versão à tecnologia. E ponto número 3 é repensar a avaliação. Que também a gente tem várias atividades gratuitas online hoje que a gente consegue estar modificando, aproveitando, ou se for, enfim, até fazendo pequenos investimentos pela instituição para estar aplicando em sala de aula, né? Então, não tem que reinventar. É paradigma, respeito, ser um exemplo, não ter medo da tecnologia e repensar a avaliação. Eu acho que é por aí que deve estar seguindo. Maravilha, fantástico. Professor, olha, a prosa está passando muito rápido aqui. Ela está voando, né? E está muito fantástica, está muito bacana, está legal. Nós vamos fazer o seguinte, professor Daniel, nós vamos agora tomar uma aguinha, um café, vamos fazer um pequeno intervalo, é muito rapidinho, como diz o Chico Anísio, é vapt-vupt, né? E nós vamos, então, para o segundo tópico, quando a gente vai falar um pouquinho sobre como conviver com essa geração pela perspectiva educacional. E aí insere um pouquinho esse esquema da tecnologia,
né? E principalmente o comportamento, né? Ou seja, a gente entende que essa geração, ela não quer uma dissertação, quer coisas muito curtas, né? Ou seja, respostas curtas a tudo que acontece. Vamos nessa? Vamos lá? Combinado, professor. Oi, professor Daniel, tudo bem? Meu amigo, está fantástica essa nossa prosa aqui, e principalmente porque é um tema bastante interessante e cujo desafio é mais forte ainda, você já mencionou aí, nesse período da pandemia. Ou seja, o professor tem que realmente se reinventar para ele poder estar bastante atual e condizente com a situação que acontece hoje, né? Principalmente pelo aspecto da tecnologia. Professor, vamos falar um pouquinho, então, sobre como é o convívio com esta nova geração e como nós podemos realmente contribuir mais com o aprendizado. Como você falou, não é só cuspir palavras, né? Ou seja, é colocar essas palavras ou colocar o ensinamento na cacholinha, na cabeça das pessoas. É isso que importa para a gente. Vamos olhar um pouquinho a perspectiva do que nós precisamos fazer para essa convivência? Legal. Legal, professor. Mais uma vez, muito feliz em estar proseando contigo. Está sendo um prazer. Estou gostando muito aqui da nossa prosa. Bacana. Professor, é o seguinte, referente aí, né, a essa questão de interação com alunos, né, como que é essa abordagem, existem aí vários tópicos que a gente pode levar em consideração. Um primeiro tópico, a depender da instituição que você está trabalhando, vai permitir aí uma maior ou menor proximidade com o aluno. Ou seja, vai fazer você estar mais distante, ou seja, professor, aluno, ou certas instituições já permitem uma certa proximidade. Claro, isso eu já estou, a gente está, no caso da minha atuação, já no ensino superior, né? Então, a gente tem que tomar cuidado nessa comunicação, em transferir, né, o que seria uma responsabilidade da família e o que é uma responsabilidade da escola. Não é que são mundos separados, mas são mundos complementares, principalmente em etapas, inclusive, anteriores ao ensino superior, mas que estão refletindo agora no ensino superior para nós. Fora isso, quanto ao tipo de dinâmica, como que a gente tem a melhor forma de estar gerando essas atividades com os alunos. Da mesma forma como eu citei lá como primeiro tópico, que é o exemplo, de chegar no horário, né, de enfim, levar atividade, levar as correções de atividade no prazo, um outro ponto muito importante nessa comunicação é a gente deixar claro o nosso contrato com o aluno. Plano de ensino, conteúdo programático do semestre. Então, no primeiro dia, querido aluno, você vai estar daqui um mês recebendo tal avaliação, segundo mês tal avaliação. Mesmo que tenha mudanças, não tem problema, mas ele já tem uma ideia do todo. E isso já, de certa forma, abaixa a ansiedade do aluno, devido a essa questão de imediatismo que existe hoje. Porque hoje ele, com um clique, acessa o mundo. Então, a gente tem que, de certa forma, tentar mostrar o todo para ele. Abaixo, puxa, agora é um novo professor, uma nova disciplina que eu vou fazer. Opa, pessoal, o nosso semestre vai ser assim, ó, tranquilo. Vamos lá. E isso serve até, posteriormente, para as questões de avaliação. Fica muito claro para o aluno como ele vai ser avaliado. Então, tem aqui no dia tal, pode ser que eu tenha algum problema, tal, e aí cada professor vai mudar a sua dinâmica, dependendo da necessidade, dia tal, fica claro. Então, eu creio que essa formalização acaba sendo extremamente importante. E um outro ponto também, indo mais para essa questão aí que o professor comentou no início agora do nosso segundo tempo, que é o acesso disponível na internet. As informações estão disponíveis na internet facilmente. Aí o professor entra como um outro papel também aí, que é fazer o aluno aprender a aprender. Ou seja, talvez não é tentar, como eu falei, né, cuspir conteúdo, mas é fazer com que o aluno tenha um senso crítico de que esse conteúdo é válido, vale a pena estar absorvendo. Esse conteúdo não é válido. Opa, isso aqui realmente está ruim, né?
Eu ensino algumas disciplinas quantitativas e eu falo para os alunos, né, que foi que eu aprendi na universidade, foi até o meu professor Miguel Antônio Mian, eu lembro, ele comentava assim, ó, desconfie dos dados. Você recebeu de alguma área da empresa certos dados, desconfie, vai ver se eles estão adequados, né? Então, esse senso, né, de crítico que a gente tem de desenvolver dos alunos, desconfie do que você está recebendo. E isso se expande, né? Não só para conteúdos técnicos, até conteúdos aí do dia a dia. Você concorda, professor? Acho que é mais ou menos por aí, né? Não, eu concordo, e tem uma perspectiva bastante interessante nisso tudo que você falou, porque, primeiro, é uma preocupação em transferir. Eu acho que essa é uma premissa bastante interessante quando você coloca isso em perspectiva, porque esse é o papel do professor que tem o objetivo louvável, que é o de ensinar, e não simplesmente, eu sou um professor, eu quero receber o meu salário no final do mês, se o aluno aprendeu, aprendeu, se não aprendeu, o problema dele. Então, eu acredito que essa preocupação de transferir, de transmitir o conhecimento, fazer com que o aluno absorva, é extremamente interessante. O outro aspecto que você traz e que, para mim, é gratificante, é exatamente evitar as longas exposições, fazer com que o aluno tenha uma participação mais efetiva, seja o protagonista, seja mais dinâmico dentro da aula. Tem um aspecto, professor, que eu gosto muito de aplicar, inclusive eu já trouxe pessoas aqui para falarem na prosa, mas eu dou aula de pós-graduação e eu gosto muito de aplicar jogos e games, ou seja, de tal maneira que os alunos, através desse tipo de exercício, eles têm uma disciplina diferenciada e uma capacidade de absorver muito maior, até porque essa geração, aliás, não é só essa geração, nós, como seres humanos, nós gostamos de ser desafiados, né? Eu gosto muito de xadrez, por exemplo, xadrez, dama, né? Sem falar no truco, né? Que eu gosto de truco também. Então, o xadrez, ele absorve, ele desafia e faz com que a gente crie novas formas de aprendizado, né? E nessa interação, você falou um pouco de feedback, nessa interação do feedback para o aluno, de como ele está se desenvolvendo, é bastante interessante. Eu estou adorando a nossa prosa aqui, porque, conceitualmente, ele caminha para uma eficácia. Eu dou muita palestra, professor, e eu gosto muito e eu tenho uma dificuldade grande agora no mundo virtual, não por causa da tecnologia. A minha maior dificuldade é olhar no olho das pessoas que estão interagindo comigo e você não ter aquela percepção se ele está entendendo o que você está falando ou não. E isso é muito ruim. O que você pensa disso, professor? Olha, é complicado, viu, professor Bertalha? Essa questão do feedback, né? Realmente, a gente, enfim, a gente já sofreu a gente já conheceu casos aí, inclusive, de problemas legais de professor que solicitou que o aluno abrisse a câmera e o aluno falou, não quero, tal. Enfim, está na privacidade dele, então não pode. A gente perde sensibilidade mesmo. Eu acho que aí é uma limitação dessa forma de tá aí realizando as atividades de aula. Porque em certos momentos a gente pode pedir para o aluno abrir a câmera para a gente ter uma maior interatividade, mas numa hora mais positiva eles vão fechar a câmera. Eles vão fechar e, enfim, eu acho que aí vai naquele sentido que a gente conversou, né? É da mesma forma que a gente tem que, muitas vezes, se vai colar ou não, essa não vai ser mais uma preocupação. Eu entendo também que talvez alguns alunos também vão ficar com a câmera fechada, vão dormir do outro lado do conteúdo, não vão participar corretamente. Não adianta, vai acontecer, né? Eu acho que vai ser um desafio, vai naquela linha de mudança aí de paradigma. E aí vem o quê? O que é importante nesse sentido, né? Querendo ou não, falar assim, vou passar exercícios para o aluno poder treinar, tal, o aluno não vai fazer, né? Principalmente em muitos casos, né?
eu que faço parte de uma instituição privada, muitos alunos trabalham durante o dia. Então, eles vão estudar à noite. Estão cansados, né? Já teve a bucha do dia a dia de trabalho, enfim, seja remoto ou presencial, e à noite vai ter que ter mais uma carga de aula. Então, não adianta, muitas vezes, eu cobrar, fica a câmera ligada, né? Não durma na aula hoje. Não adianta, né? Por isso, é ineficaz aquela questão daquela avaliação pontual. E se eu falar para ele, vai fazer o exercício para treinar, ele não vai fazer. Ele vai descansar, vai fazer outras coisas, porque, enfim, é uma necessidade do ser humano. Por isso é importante que a gente faça uma avaliação continuada. Então, não são... Claro, a gente pode ter projetos maiores, mas mini pequenos projetos, mini pequenas entregas durante todo o semestre. Isso vai mantê-lo ativo e ele vai ter uma recompensa, que seria a nota para aprovação, né? Então, isso acaba não pesando para o aluno, ele vai, de certa forma, estar aí trabalhando ativamente, porque tem uma recompensa, que seria a nota, não adianta a gente... isso acaba sendo importante, mas ele vai estar, querendo ou não, como tem a recompensa da nota, vai estar, querendo ou não, aprendendo e se envolvendo com as atividades. Então, realmente, aí é uma nova realidade que a gente está vivendo, professor. Não tem, acho que não vai voltar mais, viu? Veio essa questão da pandemia, né, que trouxe aí diversas perdas para todos, mas eu creio que essa questão da educação não vai ser mais do jeito que era antes, tradicional. Muitas coisas poderão ser feitas de forma online, né, síncrona, no mesmo horário, de forma síncrona. Outras atividades é necessária a presencialidade, mas a gente tem que tomar muito cuidado em não querer fazer que o aluno ter o feedback do aluno da forma que a gente espera, porque ele, se não sentir valor naquilo, ele não vai conseguir estar retornando aí da forma adequada. Interessante essa perspectiva que você trouxe, até porque você usou uma palavra cobrar, né? A palavra cobrar, ela tem um significado bastante importante nesse processo todo, porque cobrar o aluno que ele deve participar da aula é uma situação, vamos dizer, uma situação de risco e talvez até uma situação indesejada. O que precisa acontecer é a perspectiva de um professor que queira ensinar adequadamente para que o aluno possa aprender, mas, por outro lado, o aluno tem que querer aprender, porque se ele não quer aprender, você nunca vai conseguir transmitir aquilo que você quer. Você pode ser o melhor professor do mundo, né? O melhor palestrante do mundo. Se a pessoa do outro lado não está aberta para receber aquelas informações que você está passando, ele não vai aprender, né? E por isso que muitas vezes, inclusive, eu participo de palestras e o pessoal faz avaliação da palestra. E o que eu digo para o pessoal é o seguinte: precisam tomar cuidado com essas avaliações de palestras, porque precisa ver quem é que avalia, né? Então, eu sou palestrante há muito tempo, eu sei muito bem qual é o meu foco e sei também fazer a leitura quando o público está prestando atenção ou não está prestando atenção. Porque é muito difícil, né, o pessoal ficar, principalmente em palestra, que é uma exposição oral, ficar muito tempo grudado, né, em alguma coisa, principalmente agora na telinha, né? E o YouTube está aí para servir de lição para a gente, né? Se você tem um vídeo de 1 hora, por exemplo, o pessoal assiste 5, 10 minutos, e muitas vezes ele pode até ficar 1 hora na frente, mas ele está navegando pela internet, vendo outras coisas, escutando música, dormindo eventualmente, né? Então, é muito difícil, mas eu acho que tem que existir a compreensão de ambas as partes, tanto pelo lado do professor como pela perspectiva do estudante. Professor, nós estamos aqui terminando essa prosa maravilhosa, nós falamos de um tema que não é fácil, é um tema difícil, né? Queria ouvir um pouco de você, algumas últimas palavras nessa nossa prosa aqui. Poxa, professor, passou rápido demais, né? Eu gostei muito. Muito obrigado, né, mais uma vez, pelo convite e pela oportunidade. E a ideia é a seguinte: eu acho que como a última palavra,
Eu entendo que as gerações vão mudar, né? As pessoas, as perspectivas também vão mudar, né? Os paradigmas serão alterados cada vez mais, inclusive pela presença da tecnologia. Então, cabe, claro, aos profissionais, principalmente da educação, estarem atentos a isso e saber tirar o melhor proveito e não ter isso como um inimigo ao tradicionalismo, né? Tem horas que eu vou ter que fazer uma exposição? Tem horas que eu vou ter que fazer uma exposição. Não tem jeito. Faz parte, é um conteúdo importante, tem um pouco de paciência, que depois vem a parte prática. Tem hora que tem que vir a parte prática do aluno botar a mão na massa. Mas, como o professor bem disse, se o aluno não quiser aprender, de nada adianta. A gente tem, né, às vezes eu até falo para alguns alunos, né, puxa, se eu pudesse abrir a cabecinha de vocês, né, e colocar lá dentro e fechar e vocês já saírem prontos, eu faria isso, né? Mas eu dependo aí de vocês se esforçarem, né, um pouquinho aí para estar absorvendo o conteúdo. Faz parte. Gratidão enorme pela sua participação. Um abraço aí para a cidade de São Carlos. Tudo de bom? Ao infinito e além, meu amigo. Ao infinito e além, muito obrigado pela oportunidade. Um super abraço e até uma próxima, por que não? Por que não? Tchau, um abração para você. Tchau, tchau.